Noemi, ela lembrou da violência, né? E aí a gente vê um clima, né, de crescimento da violência urbana no Brasil, e especialmente aqui também no Ceará, a gente não poderia ficar de fora dessa realidade. Eu queria saber, doutor Rubens, como é o trabalho do Núcleo de Atendimento aos Jovens e Adolescentes em Conflitos com a Lei, e diante dessa violência, como é que a gente faz para não perder a juventude? Perfeito. O nosso núcleo, Fernanda, ele trabalha exclusivamente na proteção, né, e na defesa desse adolescente que pratica um ato infracional, ou seja, aquele ato análogo a crime, né? Então, nós estamos diariamente dentro das unidades socioeducativas, aqui em Fortaleza são 10, né? Nós temos uma equipe dentro das unidades, nós fazemos atendimentos com esses adolescentes que estão lá cumprindo medida socioeducativa, nós fazemos as audiências, e nós também, para além disso, visamos a proteção integral desse adolescente. Então, por exemplo, nós preparamos esse adolescente para o seu retorno à sociedade. Então, nós visualizamos, por exemplo, hipóteses de que quando esses adolescentes estão ameaçados de morte, ou quando esses adolescentes não podem mais retornar aos seus territórios em decorrência desse conflito de facções, que isso é uma realidade aqui da nossa cidade e, posso dizer, do nosso estado. Então, a atuação do nosso núcleo, para além da mera defesa judicial dentro do processo, hoje é uma atuação muito integrada com outras instituições, com outros órgãos, que possam garantir o retorno desse adolescente em segurança. E muitas vezes, posso dizer que não é mais possível esse retorno à família. E aí nós temos que buscar outros mecanismos de onde inserir esses adolescentes. E como você bem ressaltou, hoje a cidade passa, o Estado, né, e o país, por um grande crescimento dos conflitos entre grandes organizações criminosas. E essa população tão vulnerável quanto são os adolescentes e jovens que nós atendemos, ela é talvez aquela que é mais vítima de toda essa violência, porque ela é vítima direta, porque os números e índices de homicídios na adolescência só crescem, e também ela é cooptada por essas organizações criminosas. Então, nós temos um grande desafio, que é proteger essas vítimas, porque eles em conflito são vítimas, e, ao mesmo tempo, né, trazê-los de volta à realidade, a uma possibilidade de algum tipo de futuro. Uhum. Doutora Noemi, que direitos básicos ainda são negados a crianças e adolescentes? E como tem sido o trabalho do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e Juventude? Eu vou falar um pouquinho primeiro do núcleo, né? Núcleo de Atendimento da Defensoria na Infância e Juventude, que atua nas questões relacionadas a crianças e adolescentes em vulnerabilidade e muitas vezes em situação irregular. O que é isso, Fernanda? Você vê, por exemplo, que existem crianças que estão fora do seu ambiente familiar natural e muitas vezes estão com famílias que não é a sua família biológica, né? Então, às vezes, uma mãe, um pai que abandona seu filho com um vizinho, com um parente mais distante. Então, o NADIGE, ele atua para regularizar essas situações e também atua em relação aos acolhimentos de crianças que já foram institucionalizadas. Então, veja bem, a Defensoria tem 2 núcleos, um que trabalha, como o doutor Rubens falou, nessa questão dos adolescentes em conflito com a lei, e o outro que trabalha justamente para trazer a proteção dessas crianças que estão em acolhimento, quer dizer, elas foram institucionalizadas ou por uma questão de violência, de negligência, de abandono, não tem qualquer familiar que possa amparar essas crianças e adolescentes, então eles ficam em acolhimento, né, sobre a proteção do Estado. E o NADIGE, ele atua acompanhando esses jovens. Nós interpomos, por exemplo, ações de guarda, de adoção para essas pessoas, como também em relação às crianças e adolescentes que estão numa situação de irregularidade. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, se conhecem crianças que estão em família de forma irregular, que precisam regularizar uma questão de uma guarda ou de uma adoção e que não são familiares dessas pessoas, né, podem procurar o NADIGE, que é o núcleo que eu atuo. Em relação aos direitos, a gente vê essa questão de implementação de direitos é uma questão muito complexa, assim como a questão trazida pelo Dr. Rubens da violência, porque envolve todo um contexto social de necessidades básicas, né? Então, por exemplo, eu recebi a documentação, só para te passar assim, um caso bem emblemático, de uma criança que havia sido acolhida
porque morava sob um viaduto, né? Com um viaduto na família, a família não tinha nenhuma condição. Essa criança, ela foi encaminhada para um hospital com mordidas de rato. Então, a criança na rua que estava totalmente com infecção por conta de mordidas de rato. E aí, chegou a ser acolhida, institucionalizada, porque não há qualquer condição dessa família biológica. E o que é que eu quero te dizer com isso? Que, às vezes, há amor nessas famílias. Então, algumas crianças, elas são institucionalizadas não porque não há amor dessa sua família biológica, mas é porque falta qualquer condição para se ter essa criança nesse seu familiar. Porque a própria família está em vulnerabilidade. A própria família não tem documentação, não tem emprego, não tem meio nenhum sequer para ela subsistir de uma forma com dignidade. Então, são nessas situações que a gente atua. Quais são essas irregularidades, né, que a senhora citava? Eu sei que a senhora citou um caso de uma criança que está na família, mas a família não tem como cuidar. E as irregularidades? Ainda existem adoções sem ter o papel direitinho? Ainda tem aquela coisa de pegar a criança nascer e pegar e ficar para você? Infelizmente, isso não pode ocorrer. A legislação é contra esse tipo de conduta, porque qualquer família que deseja adotar uma criança, ela tem que ter o cadastro no Sistema Nacional de Adoção e ela tem que aguardar o seu momento de adotar. Porém, em algumas situações, isso ainda acontece. E nós, lá no Núcleo de Atendimento da Defensoria, a gente praticamente todos os dias nós atendemos pessoas com esse perfil, que estão com crianças de forma irregular. Quando eu te falo irregular, é porque essa criança não está com nenhum membro da sua família biológica. Então, essas pessoas que estão com essa criança, elas precisam regularizar essa situação, se for possível, porque a gente analisa se há possibilidade dessa regularização ou não. Então, a criança acaba ficando sem ter uma afetividade, porque, afinal de contas, ela foi abandonada pela família, muitas vezes, e ali, naquele núcleo, ela não pode nem se sentir da família, porque ainda não está regularizada, é como se fosse uma pessoa encostada, como se diz no interior. Na nossa experiência, essas crianças, muitas vezes, e na maioria das vezes, eu devo te dizer, elas têm afetividade com essa família, sim. Então, são famílias que muitas vezes criam desde bebê, desde que saiu da maternidade. Então, há um vínculo afetivo muito forte. Em algumas situações, né, quando esse vínculo afetivo ele já é concretizado pelo tempo, essa criança já vê essa família como sua família e aquela família também vê aquela criança, aquele adolescente como seu filho. Então, a gente analisa a situação e vê se é possível regularizar através de uma guarda ou através de uma adoção. Em algumas situações, isso é possível. E aí, assim, o ideal é que a pessoa nos procure para a gente conhecer a história dessa família e ver, fazer todo o possível para que essa relação socioafetiva seja reconhecida na justiça. É um trabalho grande, né? Porque é um trabalho de análise. É um trabalho que começa com a nossa análise e também passa por toda uma análise judicial. Sim. E deve ter psicólogos também, né? Nós, no nosso núcleo, nós temos um assistente social que atua dando todo esse suporte com a rede da infância e da juventude aqui na nossa cidade. Doutor Francisco Rubens, a gente tem um perfil desse adolescente infrator aqui no Ceará? A gente não poderia falar propriamente, Fernanda, talvez em perfil, porque talvez a gente acabe estigmatizando. Mas quando a gente vai estudar e analisar quem são esses adolescentes, e hoje o nosso núcleo tem tentado fazer esse trabalho de pesquisa, a gente tem percebido algumas características que são comuns, né? Muitos desses adolescentes, eles, como a doutora Noêmia também colocou, são crianças que perderam ali na infância muitos de seus direitos. Nós temos uma pesquisa recente desse primeiro semestre com 118 adolescentes em privação de liberdade. Desses, nós visualizamos que metade deles estava fora da sala de aula quando cometeu o ato infracional. Então, a gente já consegue perceber que esse adolescente normalmente está fora da escola e ele passa a ser um alvo fácil ali para essas organizações criminosas.
Desses 50%, nós percebemos que 40% deles, o motivo para ele não frequentar mais a escola é justamente a questão dos conflitos territoriais. Então, nós também percebemos como característica desses adolescentes que eles vivem em localidades em que há esse fatiamento da cidade, essa divisão entre facções criminosas. E, claro, a nossa grande maioria de adolescentes em conflito com a lei, eles são estigmatizados muitas vezes pela violência institucional e são adolescentes pretos e pardos. Então, nós não podemos dizer propriamente que o adolescente em conflito com a lei tem um perfil. Não, eles são de uma diversidade, né, e de uma riqueza, cada um na sua individualidade, mas nós podemos dizer que eles têm cada um algumas características que determinam um pouco, né, o caminho que leva eles a chegar até lá. Nós vamos começar especialmente com a evasão escolar. É um momento crucial ali para que ele, infelizmente, venha a praticar um ato infracional. E também um ambiente, assim, de violência, né? Às vezes também tem uma violência dentro da própria família, né? Sim, sim. É muito comum, né, que as famílias que não têm toda uma estrutura, né, ou todo um suporte assistencial, que tenham mais dificuldade, né? Nós hoje temos famílias que, na sua grande maioria, e também nós estamos conseguindo cadastrar cada um desses adolescentes que nós acompanhamos, nós vemos que as famílias têm baixíssima renda, né? Muitos deles não têm outra receita a não ser beneficiário do Bolsa Família, o que requer e exige, né, nesse momento de reflexão de 34 anos do ECA, né, que se haja muito mais investimento na primeira infância, né, no acompanhamento desses adolescentes. E nos chama muita atenção quando a gente vê índices tão alarmantes de violência em relação à adolescência e à juventude, propostas que venham a querer reduzir, por exemplo, a desvincular as receitas destinadas à educação, né? Propostas que vão na contramão dessa necessidade de maior intervenção e de maiores recursos para que aí sim possa o Estado dar meios, dar condições para que essas crianças e depois adolescentes superem a condição de miséria e de pobreza que é tão característica desse público, né? Falta um acompanhamento mais individualizado, né? E recentemente eu estava conversando com uma pessoa que mora no Canadá e lá o acompanhamento familiar começa ali desde a gravidez da mulher. Então, a obrigação do pai acompanhar a gravidez, dele participar, é primeiro mundo, né? Uma outra história. O pai, a mulher tem um ano, o pai também tem um tempo maior de acompanhamento. O Estado, ele acompanha toda a estrutura familiar. E se nós temos famílias que não têm estrutura financeira, o Estado deveria acompanhar de perto para evitar, né? Porque antes a gente tinha a juventude participando de grupos de jovens, né? Grupos de teatro, grupos de dança, e hoje não, isso acabou. Fernanda, sua colocação é muito boa, porque se nós formos comparar, né, trazer a sua comparação com o Canadá, o Brasil é uma economia maior que a economia canadense, né? Nós temos riqueza, somos mais ricos, né, em produção, em PIB, do que o Canadá. E a grande questão que nós temos que trazer, né, você falou num Estado que acompanha. A gente não pode ter discursos de redução do Estado, discursos neoliberais que vão ganhando corpo, vão ganhando forma nesse país, um país que tem uma desigualdade muito maior que no Canadá. Então, nós temos que, de fato, sim, investir na primeira infância, nós temos que assegurar que a mãe tenha não 6 meses, mas, quem sabe, 1 ano com o seu filho, como é na Suécia, né? Que o pai possa participar de fato e que possa também ter tempo suficiente para acompanhar o seu filho na primeira infância, né? E ter condições do trabalhador para que ele possa, em casa, dar toda essa assistência que muitas vezes não é possível que seja dada. E uma coisa interessante nós percebermos é que na escola, né, poderia também ter muito desse acompanhamento. Hoje nós temos uma lei recente, salvo engano, de 2022, final de 2022, que assegura que toda escola deve ter assistência social e psicólogo, porque eles são responsáveis por verificar cada uma dessas circunstâncias pessoais de cada um desse adolescente. Normalmente a educação é muito massificada,
né? Bancada e massificada. Aquele adolescente que não consegue acompanhar aquele mesmo nível de todo mundo, ele vai ficando para trás. Quando é da classe média, ele é acompanhado, ele tem toda uma assistência, ele é levado para psicólogos, tem toda uma rede de proteção. Mas esse adolescente da periferia, não. Então, esse adolescente acaba a não ter mais interesse na escola, ele não acompanha, e nós vamos ver nos nossos índices de acompanhamento dos adolescentes que também a escolaridade é baixíssima. Esses meninos têm a 6ª e 7ª série. É muito comum eu, em atendimento, perguntar... ele diz assim, qual série você abandonou os estudos? Não, na 7ª série. E a minha pergunta pode parecer boba, mas não é. E você já sabe ler? Porque, infelizmente, é comum que eu encontre meninos da 6ª e da 7ª série, dentro das unidades de privação de liberdade, sem saber ler e escrever, né? Então, a escola é um local muito importante. Essa individualização de cada um desses indivíduos, né, de cada um desses sujeitos, é muito importante, através do psicólogo, do assistente social, dos educadores populares, alguém que vá até a casa deles e acompanhe, como é no Canadá, como é em outros países aí pelo mundo, Cuba e outros tantos. Doutora Noêmia, o Brasil registrou um estupro a cada 6 minutos em 2023. Mais de 60% das vítimas são meninas de até 13 anos. O número de vítimas quase dobrou entre 2011 e 2023. Esses são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Que cenário é esse? Esse cenário é terrível, né? E aí, o que é que a gente pode vislumbrar com isso? Primeiro, fruto de uma cultura patriarcal, em que as mulheres são colocadas como objeto, né, em relação aos homens. E essa cultura patriarcal traz toda uma consequência para toda a sociedade. Quem muitas vezes vai sentir isso de perto é justamente essas jovens, né? O estupro, ele ocorre, na maior parte das vezes, contra mulheres, contra meninas, apesar de acontecer também em relação aos meninos. E em boa parte, acho que, não sei te dizer agora a porcentagem, mas a grande maioria, ela ocorre quando a pessoa que pratica esse estupro é alguém próximo a essa pessoa, a essa vítima. Então, muitas vezes, é o próprio pai, é um avô, é um irmão, é um tio ou um conhecido da família, né? Então, a gente tem a ideia, geralmente, de que essas ações, elas acontecem por pessoas desconhecidas. Não. Os estudos e as pesquisas mostram que as pessoas que estão praticando estupro hoje em relação a essas meninas, a essas crianças e a essas adolescentes, infelizmente, são pessoas muito próximas a ela, o que também traz uma grande dificuldade de denúncia. Porque o que é que acontece na nossa atuação? O que é que a gente vê? Que muitas vezes a própria família, ela não acredita na palavra daquela criança. Então, isso é uma dificuldade muito grande. A gente trabalha com muitas meninas que dizem, a gente vê os depoimentos, a gente vê a fala delas, ela diz, mas a minha mãe não acreditou que o meu padrasto fez isso comigo, ou que meu pai fez. Então, assim, por ser pessoas próximas, e muitas vezes que têm uma conduta tranquila, calma, às vezes a própria família desacredita da palavra dessa vítima, né? E inibe essa criança ou esse adolescente de falar. Até mesmo porque essas pessoas também fazem isso através de ameaças. Uhum. Então, infelizmente, é também uma questão muito difícil da gente te dizer assim, como resolver, porque tem toda essa complexidade de como isso é realizado, como é que isso é praticado, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que com campanhas de conscientização, e inclusive a Defensoria Pública faz um trabalho de educação em direitos humanos. Nós estamos com um projeto que vai até as escolas públicas. Esse projeto, Minha Escola Tem Direitos, foi iniciado esse ano. E uma das palestras que a gente tem levado para esses adolescentes é a questão da violência sexual. Então, só mesmo todo um apoio da sociedade, das instituições, para trazer conhecimento para esses próprios jovens e para essas famílias poderem combater esse tipo de crime, né? Para a gente terminar, eu vou perguntar rapidamente para vocês, e se não fosse o ECA? É muito desafiador essa pergunta, né? Porque a gente
tem o ECA como um marco, né? Mas eu acho que é preciso muito mais, né? Mais do que comemorar esses 64 anos, é preciso muito trabalho e nós pensarmos, né? Onde o Estado, a sociedade, as famílias, onde nós falhamos nesses 34 anos, que nós deixamos com que tantas crianças sejam violadas em seus direitos, com que tantas crianças e adolescentes sejam mortos e tenham índices tão alarmantes. Então, o ECA deve ser ressaltado, valorizado, mas a gente tem que sair um pouquinho, né, desse passado, dos 34 anos e pensar onde nós falhamos e como vão ser os próximos 34 anos. E se não fosse o ECA, doutora? Pois é, eu me acosto aqui ao entendimento do Rubens e só para te trazer que apesar da gente estar com o ECA há 34 anos, foi preciso, por exemplo, em 2014, a edição da lei do menino Bernardo, que agora em julho fez 10 anos. Uhum. Foi preciso também vigorar a lei do Henri Borel, né, que traz a questão da violência doméstica contra crianças e adolescentes. E todos esses instrumentos legais, eles vêm amparados na Constituição Federal de 88, que traz como base, como pilar dos direitos da criança a proteção integral, o Estatuto da Criança e Adolescente, mas a gente percebe que ainda existe um longo caminho para a implementação. Que bom que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que bom que existe toda uma preocupação social em relação a isso, mas a gente ainda tem que concretizar esses direitos. É isso, conversamos aqui com os defensores públicos Francisco Rubens, do Núcleo de Atendimento aos Jovens e Adolescentes em Conflito com a Lei, e a Noêmia Landim, do Núcleo de Atendimento de Defensoria Pública da Infância e Juventude, a quem eu agradeço os dois. Muito obrigada. 4h31, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. Conexões na Jovem Pan News. Olá, eu sou o Ricardo Bezerra e não perca o Conexões dessa segunda-feira, 15h. Será mais um programa sensacional. Tudo começou com um simples sonho juvenil, onde um jovem casal resolveu montar um negócio de sorvete e que se tornaria um dos maiores cases de sucesso deste segmento em todo o Brasil. Eu estou falando da São Paulo Gelateria e quem vai contar essa incrível história são esses dois jovens, o Renan Aguiar e a Renata Abreu. Portanto, nesta segunda, 15h, ao vivo, aqui na Jovem Pan News Fortaleza 92,9. Eu garanto que você vai gostar. Futebol 2024 é na Jovem Pan News Fortaleza. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. 3 motivos para relaxar na hora de comprar seu imóvel. Barulho do mar, pé na areia e a credibilidade da Placic e Tech. Chegou o Ocean Way Riviera, um condomínio resort, o último empreendimento pé na areia do Aquiraz Riviera. Unidades a partir de 297 mil. Entre lazer ou investimento, escolha os dois. Ocean Way Riviera. Estande no Iguatemi e decorado no Aquiraz Riviera. Empreendimento incorporado no Registro de Imóveis número 3/11.237. Cartório do Terceiro Ofício de Aquiraz. Mais informações 3198-6666. Insatisfeito com o tamanho do seu órgão? Saiba que temos a solução. Agora, no Brasil, você conta com a credibilidade do maior grupo do país em saúde sexual masculina. Técnica indolor, realizada por médicos, sem necessidade de cirurgia, com resultados de recuperação imediata. Marque agora a sua consulta. Seu prazer e confiança podem ser muito maior. Master Medical Group. Ligue agora, 3771-4488. 3771-4488. Médico responsável, Dr. Jorge dos Santos, 24154. Vem aí o Suns Clube Washington Soares. Tá chegando mais um clube em Fortaleza e você não pode ficar de fora. Só no Suns você encontra produtos importados e exclusivos, embalagens econômicas para uma compra inteligente e vantajosa, novidades todos os dias e uma grande variedade de produtos Members Mark, a marca exclusiva do Suns. Seja Suns você também. Acesse sejasócio.sunsclube.com.br. Suns Clube, vale muito ser Suns. Minuto sobre rodas. Uma das perguntas mais frequentes no mundo automotivo é: de quanto em quanto tempo devo fazer a revisão do meu carro? E a resposta é: a manutenção preventiva deverá respeitar o tempo e a quilometragem indicada pelo fabricante no manual do usuário. Geralmente, a indicação é que ela seja feita de 6 em 6 meses ou a cada 10 mil quilômetros rodados.
Nos veículos usados, a recomendação é seguir a sequência indicada para as primeiras revisões sugeridas pelo fabricante. E lembre-se, a revisão automotiva não diz respeito apenas ao seu meio de transporte, mas também ao seu bolso e à sua segurança, assim como de toda a sua família. Você ouviu Minutos sobre Rodas com Harrison Real. Pan News em Revista. Quatro horas e 35 minutos. E agora a gente vai para o nosso segundo destaque. A gente vai falar sobre o apagão cibernético que a gente teve recentemente, né? Que está movimentando aí toda a imprensa, toda a situação. Nós vamos falar sobre isso agora. O apagão cibernético global causado nesta sexta-feira pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike afetou algumas empresas brasileiras, em especial no setor aéreo, portuário e bancário. Há queixas de usuários de aplicativos de bancos fora do ar e de atrasos de voo, em geral por dificuldades no sistema de check-in. No Aeroporto Internacional de Brasília, administrado pela Inframérica, o impacto foi muito pouco, restrito a voos de apenas uma companhia. E a Força Aérea Brasileira não foi afetada pelo apagão cibernético. O sistema de controle do espaço aéreo brasileiro, incluindo todos os equipamentos e software utilizados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, permaneceu operando normalmente durante o período. E o Gabinete de Segurança Institucional, ligado à Presidência da República, divulgou um alerta orientando instituições e entidades ligadas à administração pública federal sobre procedimentos a serem adotados diante do apagão cibernético ocorrido nesta sexta-feira. A pane provocada pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike afetou vários países, inclusive o Brasil.